Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram das suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venhais grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Mas chegamos a um fato histórico diferenciado, na sequência que nós estamos estudando. Hoje quero abordar a morte dos filhos de Arão. O que acontece quando saímos da porta da congregação? O que acontece quando você trazia os seus filhos à igreja? Você achava que o fato de deixá-lo à escola bíblica dominical seria suficiente para que ele pudesse ficar na casa do Senhor. E o tempo passou. E essa dúvida cruel martela sua cabeça com a seguinte pergunta: onde eu errei? Eu trouxe os meus filhos e eles não estão hoje. Eu ensinei a palavra e eles não querem ouvir. A culpa é minha. Aonde eu errei? É isso que nós vamos ministrar hoje, pensando no tema inserido no contexto sobre mostrarei a minha santidade, verso 3. Mas antes eu peço a você que ore. E se você está vivendo isso hoje, você tem um filho, uma filha, alguém que você trouxe à casa do Senhor, criou na casa do Senhor, e essa pessoa hoje não quer nem olhar para a casa do Senhor, já está morta espiritualmente. Ore por ele e por ela agora, porque o mérito sempre será de Deus. Sempre será de Deus o mérito nunca será nosso. O Senhor pode ir lá ao encontro dessa pessoa agora. Seu pai, sua mãe, seus filhos, tocar no coração deles. O Espírito Santo faz a obra, enquanto eles estiverem sobre a terra, respirando a esperança. A esperança. Porque quem salva é o Senhor Deus, e quem mata é o Senhor Deus. Fale conosco, Senhor, nesse instante. Abra a nossa percepção para poder entender, Senhor, esse fato, poder compreender o que o Senhor quer transmitir nessa primeira cena dramática. Ó Deus, assim como alguns vivem um drama da sua existência,
esperando simplesmente um milagre acontecer. E milagres acontecem porque os milagres vêm de ti. Como, por exemplo, salvação, vida. Ministra aos nossos corações agora, Senhor. Acalma os corações dos pais, das mães, dos filhos, em relação dos seus ascendentes ou descendentes. E que possamos compreender o recado, Senhor, que Tu coloca nesse texto. Em nome de Jesus. Irmãos queridos, por que esse texto está aqui? Por que esse texto está aqui? Essa é a nossa pergunta. Nós temos os pré-requisitos para chegar à casa do Senhor e adorá-lo. Capítulo 1 ao capítulo 7 são os pré-requisitos. Depois nós temos o 8, o 9, onde temos a ordenação dos sacerdotes e seus filhos. Coisa que vai continuar. Você pode olhar do verso 8 ao verso de número 20. E a partir do capítulo 11, abre-se aquele texto que eu falei sobre santidade. Do 11 até o final do texto, do livro, santidade. Mas por que está encravado nessa sequência esse drama? Eu vejo uma pausa como essa que nós fizemos aqui agora, no verso de número 3. Se você olhar o finalzinho do verso 3, você vai sentir que o fato de Arão se calar carrega-se muito sentimento. Você pode imaginar por que Arão fechou a sua boca diante do incêndio que Deus acendeu no altar e consumiu os 2 filhos mais velhos de Arão. Da última vez que você teve encontro, porque nós temos volta e meia encontro com algo que nós não gostamos, que é com a morte, que é com o luto. Da última vez que você lidou com o luto, com a morte na sua casa, quando você soube que o ente querido tinha falecido, o que você fez? Você pode imaginar que o que passou pela cabeça do pai Arão, ao ver os seus 2 filhos incendiados como tochas humanas perante o altar, e a teofania do Deus vivo Todo-Poderoso se revelando ali no meio da tenda, santuário, diante do povo. Ah, meu filho, ou meus filhos, por que vocês? Esse se calar de Arão fala muita coisa para todos nós, diante de um fato tremendo, do que podemos chamar, irmãos, naquilo que os puritanos, como John Wesley, J.C. Ryle e Thomas Watts defendiam. Para eles, a santidade não é opcional nem superficial. Para os nossos pais lá da antiguidade, para os pensadores, teólogos do período dos puritanos, eles trabalhavam muito esse contexto que nós começamos a partir de agora estudar, até quando Deus permitir, no final do livro, desse livro, santidade. Eu quero dizer para você e para mim que santidade não é opcional nem superficial. Ela é a evidência indispensável de uma verdadeira unidade com Cristo. John Wesley afirma que matar o pecado é obra diária do crente. Todo dia, toda hora, todo momento, vigiando e observando a fonte geradora do pecado na minha vida, os desejos do meu coração, aquilo que eu olho, desejo e cobiço, aquilo que eu escuto e quero incultar no meu ser, aquilo que eu pego com as minhas próprias mãos e que me leva para o inferno, como Jesus diz, é melhor cortar as mãos, porque o pecado
ele precisa ser destruído como obra diária na nossa vida. Ou seja, a santidade envolve um combate constante contra o pecado. Não apenas comportamentos externos, mas também desejos e inclinações do nosso coração à carne. O Watson diz que a santidade descreve como a santidade como a imagem de Deus impressa na alma. A imagem de Deus impressa na alma. O Watson mostra que não se trata apenas de evitar o mal, mas de refletir o caráter de Deus, a justiça, o amor, a devoção e a pureza. Tua alma precisa estar selada pela santidade. E J.C. Harris resume de forma incisiva, dizendo: sem santidade ninguém verá o Senhor, como diz lá em Hebreus 12:14, enfatizando que ela é a marca visível de quem realmente pertence a Deus. Fogo estranho no altar, acender incenso estranho diante do Senhor, culminaria na própria destruição. Somente um nerd, alguém que não tem consciência, pode acender fogo estranho diante do Senhor. Enfim, para os puritanos, a santidade tem 3 dimensões inseparáveis. A primeira é interior, transformação do coração e da mente. A santidade precisa bater no meu coração de dentro para fora, passando por meu coração, atingindo a minha mente, para que as práticas de obediência que são externas sejam voltadas na santidade ao Senhor. E para isso, a dimensão externa é prática, é vida, é obediência. Eu não faço isso, eu não pratico isso, porque internamente, na minha mente, no meu coração, eu tenho certeza que isso é um atentado contra Deus, a lei de Deus. E em terceiro lugar, a busca ativa por uma vida que agrade a Deus em todas as áreas. Em termos gerais, ela é tão progressiva que o crescimento é contínuo e nunca será uma perfeição imediata. Cada dia. Hoje, somente hoje, eu luto contra o meu pecado. Hoje, somente hoje. Em síntese, amados, para os nossos irmãos, santidade é viver para Deus com todo o seu ser, lutando contra o pecado diariamente e refletindo o caráter de Cristo no mundo. Mas hoje, eu quero abordar com vocês, depois daquilo que vimos no domingo passado, que toda a congregação estava perante o Senhor, claro, é uma consequência aqui, inclusive os levitas, os sacerdotes. E eles viram a glória do Senhor e recebeu a bênção de Arão, o povo jubilou e prostrou sobre o seu rosto, e agora o primeiro exercício do seminarista pós-ordenado ao ministério, o seu primeiro culto, ele é fulminado. Fogo cai dos céus. E Moisés disse para Arão: sabe por que seus filhos morreram? Porque acenderam fogo escuro diante de mim. Verso 13, irmãos. Base do tema está no verso 3. Falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Eu serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Eu quero conversar com você nessa noite sobre a santidade de Deus revelada. Não tem como não sentir que a cada domingo
a cada encontro, a cada culto que nós participamos, algo tem que ser trabalhado, que é a única coisa que no processo da Ordem Salutis foi confiada a você, no sentido de você comparticipar, que foi a santidade. As demais coisas que foi feito por Deus, está consumado. Mas a santificação, a santidade, que deve ser ato contínuo, precisa da comparticipação de todos nós. É sinergista. Porque monergista foi tudo aquilo que Deus fez para que você pudesse estar aqui. Então, a minha única mensagem hoje é: ei, meu irmão, minha ovelha querida, como está a sua vida de santidade ou de santificação? Você hoje está um pouco melhor do que ontem? Sempre melhorando na presença do Senhor, sempre amadurecendo, sempre verificando, sempre observando como está a minha vida nesse processo de santificação, de santidade, de sinergia. Porque foi tudo no presente, é claro. Se isso não aconteceu na sua vida, veja o verso 3: eu mostrarei a minha santidade, eu vou projetar a minha Shekinah, eu sou o brilho do seu rosto, eu sou o alvo que você tem que ser acertado, eu sou aquele que você deve adorar, eu sou aquele que você deve servir, eu sou o que sou e ponto. Não é o médico, não é o meu patrão, não é o meu dinheiro, não é o meu sonho, não é a minha enfermidade, não é o que eu tenho, minha crise existencial, não é o que eu sou, mas é o que Cristo é em mim. Logo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, dessa forma e dessa maneira, desligue os celulares. Você não vai precisar de celular. Dessa forma e dessa maneira, você entende que nosso alvo, a nossa bandeira é a santidade. Como está a sua santidade agora? Você tem visto glória? Você tem visto a santidade de Deus aqui? É isso. Irmãos, quando você sai de uma reunião em que você é impactado, onde a palavra de Deus fala ao seu coração, uma como dessa que tivemos sábado, que bênção, eu fiquei muito alegre, muito feliz vendo a atuação de Deus na vida dessa igreja sábado, em todas as áreas, em todos os grupos, das crianças aos senhores, aos jovens, onde há contentamento e alegria no Senhor, onde há lágrimas, onde há palavras, onde há apoio, onde há abraço. E sinto muito se você não participou dessas múltiplas atividades que tiveram aqui no sábado, você perdeu. Porque a gente viu a glória do Senhor. A gente tem visto a glória do Senhor. A gente tem experimentado a glória do Senhor até em 5 pessoas, em poucas pessoas, porque nunca será a quantidade, nunca será o número, mas sempre será a presença de Deus. Eu mostrarei. Você tem visto? Irmão, se você está muito tempo andando com a gente e ainda não tem visto a santidade de Deus, alguma coisa está errada, não com Deus, mas está errado com você. Se você não tem percebido que Kadosh, 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 que santo, santo, santo é o Senhor, alguma coisa está errada, não com Deus. Porque eu mostrarei a minha santidade no meio da tenda, eu mostrarei o meu temor na igreja, eu quebrarei e mostrarei a minha glória. E se você não está vendo a glória de Deus, o que você está vendo? Que glória você está vendo? Eu mostrarei a minha santidade, mas eu mostrarei a minha santidade não para todos, mas para aqueles que cheguem a mim. Chegai-vos ao Senhor. Você quer ter intimidade com o Senhor? Você quer ver a glória do Senhor, a santidade do Senhor? Se achegue a Ele hoje.
agora. Deus, há muito tempo eu não vejo a tua graça, não vejo a tua glória, minha vida está sem graça. Deus, eu estou vivendo um luto eterno. Deus, rompa isso na minha vida, Senhor, porque santo é tu, e tu és majestático, grande. Eu mostrarei a minha santidade à igreja, mas para aqueles que cheguem a mim. E não vai ser o homem que será glorificado. Só lhe dei glória. A glória é para Deus. Exclusivamente a Deus. E nós precisamos entender isso. Eu mostrarei a minha glória, a minha santidade. Em primeiro lugar, verso 1 ao verso 3. Eu mostrarei a minha santidade e não permitirei fogo estranho. O contexto de 1 a 3 é fogo estranho. Irmãos queridos, Nadab é o filho primogênito de Arão. Ele e o seu irmão Abiú estavam entre os 70 anciões convidados a subir ao Monte Sinai, onde viram o Deus de Israel e comeram e beberam. Anote Êxodo 24, 9 a 11, para você dar uma filmada depois. Conta essa história. Eles estavam lá, eles já tinham visto a glória de Deus, eles já tinham tido experiência do novo nascimento. Um dia eles chegaram e glorificaram a Deus. Um dia eles chegaram e participaram. Eles sabiam que era a glória de Deus. Um dia você veio aos pés do Senhor Jesus e parece que tudo tinha mudado na sua vida. Uau, a partir de agora eu seria uma outra pessoa. Mas os dias vieram, as lutas chegaram, a glória de Deus na sua vida foi diminuindo, como foi de Moisés. Pode tirar o lenço, Moisés. Você já desceu no monte há muito tempo, você não está brilhando mais, Moisés. Já dá para a gente olhar o seu rosto, Moisés. Mas ele mantinha aquele lenço, porque ele achava que tinha a glória de Deus ainda. Essa mensagem é para todos nós, irmãos, que estamos acostumados à liturgia, ao culto, à prática da fé, que levantamos as nossas mãos, que dobramos os nossos joelhos, que cantamos os nossos hinos, que batemos o nosso peito, temos uma igreja de fé reformada, que somos presbiterianos. E daí, o que é isso? Você não tem a glória de Deus no seu coração? A santidade. Agora, esses filhos de Arão, que são chamados como sacerdotes, Nadab, é o herdeiro natural do ofício do sumo sacerdote. O futuro dele parece muito promissor, substituiria com certeza Arão, por causa da idade, seria o sucessor mais velho, imediato de Arão, e se acendeu o fogo estranho. Verso de número 2, dê uma olhada. De modo todo pretensioso, eles oferecem agora fogo estranho. E se você está perguntando o que é esse fogo estranho, pastor, eu vejo que você está me perguntando mentalmente aí, eu digo para você, escreva fogo não autorizado. É isso o significado da língua hebraica. Falávamos as línguas originais hoje, lá com os jovens. Fogo não autorizado. Se você quer apertar mais um pouquinho a grafia do hebraico antigo, você pode colocar fogo profano. Eles profanaram o altar no primeiro momento de ofício deles, no início da jornada dentro da tenda, eles profanaram. Isso significa, irmãos, que pode haver pastores que estão profanando os púlpitos, pode haver pregadores que estão brincando com a palavra, pode ter gente morta, fedendo a carniça, fedendo a cadáver, nos púlpitos da igreja, profanando o santuário do Senhor. Porque esses profanaram ali e acenderam fogo estranho, não autorizado, profano, e imediatamente foram consumidos por um fogo diante do Senhor. Morreram ali naquele momento. Instantaneamente, imediatamente. A morte deles demonstra que
a sua unção, que os colocava em um relacionamento especial e trazia aquele momento a ira divina sobre qualquer um que contaminasse, seria essa expressão. Não bastava ser um ungido, eles tinham que ter discernimento que eles estavam diante do Senhor. E é isso que a gente tem que entender. Antes de estar diante de vocês, eu estou diante do Senhor. Antes de fazer qualquer coisa na obra, eu faço para o Senhor. Eu faço para o Senhor. Perante ao Senhor. Alguns comentaristas sugerem, e tenho sugerido, que foi tão grave a ofensa de Nadab e Abiú, que é melhor ser entendida a partir de uma dica de Levítico, que é o nosso texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo nele sobre esse incenso e trouxeram fogo estranho. O termo estranho usara não autorizado é que dá essa dica. Esse fogo não foi autorizado para o altar. Foi fogo profano, estranho. O que nos leva a entender que todos aqueles protocolos, aquelas prescrições foram alteradas. Já no primeiro momento de ordenação desses dois homens. Segundo lugar, Deus. Se nós vimos que Deus, Ele mostra a sua santidade e não permite fogo estranho, em segundo lugar, versos 4 e 6, Ele diz que Ele mostra para aqueles que se achegam a Ele a verdadeira santidade, o proceder na casa do Senhor. E agora, a gente começa a ampliar a nossa percepção de várias maneiras. Deus viu a dor de Arão. O silêncio de Arão foi profundo. E Deus então diz a Moisés: Moisés, chama aí o tio de Arão. Faça o tio de Arão fazer o velório desses dois filhos. Então, a partir de agora, Misael e Zafã, que eram filhos do tio de Arão, Uziel, removem os sacerdotes mortos da tenda. Os corpos de Nadab e Abiú foram carregados para fora com suas túnicas, suas vestes sacerdotais. Estavam contaminadas. Você sabe que aquelas vestes não poderiam ser contaminadas em hipótese alguma. Eram vestes santas, separadas. Até aquelas vestes estavam contaminadas. Sob circunstâncias normais, as vestes consagradas dos sacerdotes não podiam deixar o santuário, tinham que estar dentro do santuário para que não fossem contaminadas. Os outros filhos de Arão, Eleazar e Itamar não estavam disponíveis para a tarefa, porque, como disse Moisés, está sobre vós o óleo da unção do Senhor. Levítico 10, verso 7. O sumo sacerdote não pode deixar o santuário, mesmo com o propósito de ir ao enterro de parentes próximos, incluindo seus próprios pais. A impureza que resultaria de seu contato com os mortos contaminaria o santuário e o servidor. Então, pense comigo. Vamos esclarecer isso. 2 filhos mais velhos morrem. A morte contamina. Os sacerdotes não poderiam ter contato com mortos. Logo, como Arão e os outros 2 irmãos poderiam fazer esse enterro. Se eles fizessem, eles contaminariam toda a igreja. Pare, abra sua mente, saia desse sentido literal do Velho Testamento. Vai para o Novo Testamento, graça, favor e merecido, o que Cristo fez por todos nós. Pare e pense na sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós estamos ressuscitando gente que já está morta? Desculpem, mas se seu marido, seu filho,
Se o neto diz para você, eu não quero ser crente, eu não vou ser crente, ele não quer mesmo não, ele já está morto dos seus delitos e pecados. Você vai ficar chorando, lamentando, preso a um cadáver vivo. Ah, pastor, o senhor está sendo muito ignorante agora, está sendo duro demais. Não, meu irmão, é a Bíblia que mostra isso para nós. Já que agora todos nós somos reinos de sacerdotes, profetas, reis, isso é aplicado a qualquer um hoje. Você não vai garantir a salvação do seu marido, você não vai garantir a salvação do seu filho, você não vai garantir a salvação da sua neta. O que você tem que falar é evangelizar e deixar Deus fazer a obra. Agora, se fulano não quer, não derrame uma lágrima, não desgreie o cabelo agitado. Não, você não precisa disso. Vai te contaminar. Vai te contaminar. E pode contaminar a igreja. E pode contaminar a igreja. Porque o mérito da regeneração, da salvação, é de quem? É de Deus. Tem gente morrendo nos bancos da igreja, porque estão presos ainda a maridos, a filhos, a netos, sei lá, quem mais? O fulano não quer nada. É duro eu falar isso para você, mas Arão, Eleazar e Tamar puderam nem participar do velório. Os dois filhos, os dois irmãos mais velhos. Parece ser lindo, mas isso tem uma lógica espiritual muito grande para todos nós. Muito grande. Terceiro e último lugar, queridos. Verso 7. Diz o versículo 7. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente está vivendo uma coisa dessa: eu não vou mais para a igreja, eu não volto mais para lá, eu vou sair da igreja. Você já pensou sobre isso uma vez? Em deixar a casa do Senhor? Aqui é morte, aqui é ministério, aqui é apresentar um sacrifício diante do Senhor. Amados, quantos líderes hoje estão no mundo? Quantos crentes estão no mundo? Fora da presença do Senhor? Porque na primeira luta que veio, deixou a casa do Senhor. Hoje, se nessa noite você está pensando em deixar a casa do Senhor, não deixe por nenhuma dificuldade que você esteja enfrentando. Ainda é melhor estar na tenda. Ainda é melhor estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. O óleo da unção fora colocado sobre Eleazar e Itamar, de maneira que não podiam se contaminar pelo contato dos mortos. Veremos mais tarde que os sacerdotes seriam instruídos a respeito do contato com os mortos. E é importante porque nós temos toda hora contato com mortos vivos por aí. E se bobear, esses mortos vivos estão nos influenciando, nos fazendo pecar, nos fazendo quebrar princípios e valores pré-estabelecidos pela palavra de Deus. É um assédio ali, é um assédio acolá, em que você começa a negociar princípios e valores que vão te levar à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Os sacerdotes ungidos não estavam acima de censuras. Sua indicação não significava que não seriam considerados responsáveis pelas suas ações. A presunção diante de Deus não é tolerada indefinidamente. Embora o ofício sagrado de um sacerdote ocorresse por indicação divina, isso não significa que o sacerdote não podia ser removido do seu ofício. Quem somos nós? E tem gente, tem liderança que acha que pode tudo.
Irmãos, nós estamos vivendo isso aí hoje, escândalos e mais escândalos. O que está acontecendo na Igreja de Cristo no Brasil? O que pode estar acontecendo com você? Aquele que pensa está em pé. Pensa ser alguma coisa diante do Senhor. Pensa, cuidado. É o que o texto diz. Todas as indicações que o Senhor faz são consideradas. As suposições e ambas as partes manterão sua integridade. E isso está na essência do pré-estabelecimento de uma aliança. Porque os sacerdotes ungidos tinham que obedecer ao Senhor, embora o Senhor Deus tivesse prometido a Eli um sacerdote eterno. Suas ações e as ações de seus filhos privaram juntamente deste ministério sagrado aí, que a gente está falando de Eli, tá, gente? Lá na frente você tem essa história. O que aconteceu com Eli? A morte de 2 filhos também. Irmãos, eu quero terminar a nossa reflexão nessa noite dizendo: nós vimos que a santidade é demonstrada na igreja, que Deus não permite fogo estranho, que Deus ele revela a sua santidade somente para aqueles que chegam a Ele. E em terceiro lugar, Ele mostra a sua santidade para aqueles que têm o óleo da unção. Nadab e Abiú são filhos de Arão. Pessoas que tomaram o incensário e ofereceram diante do Senhor um fogo profano, um fogo não autorizado, fogo estranho, que Deus não havia ordenado. E com consequência imediata, saiu fogo da presença de Deus, os consumiu, e eles morreram ali. 3 princípios bem claros para nós nessa noite. O primeiro princípio: Deus exige adoração conforme a sua vontade, não conforme a criatividade humana. Eu vou ser bem devagarzinho para você entender. Deus exige adoração conforme a sua vontade. Respire e entende isso, entenda isso. O que o senhor está falando, pastor? Estou falando que para você adorar a Deus tem que ser conforme a vontade de Deus. Ah, mas eu quero plantar bananeira. Você não pode. Ah, quero ter canelinha de fogo. Você não pode. Aí, você não quer nada. Você não quer nada. Irmão, se numa tenda ao sopé, debaixo de uma montanha, num deserto, Deus deixou tudo pré-requisito, tudo pré-registrado ali para que eles fizessem conforme Ele tinha orientado. E hoje? Por que eu quero adorar a Deus de qualquer forma? De qualquer maneira? Eu quero ser criativo hoje para adorar a Deus, então eu vou colocar luzes amarelas aqui dentro, pintar a parede, vou botar uma música bem, você vai até vai ser diferente do exercício físico, que acorda, que atira. Você vai relaxar. Aí você vai dizer assim: estou adorando a Deus. Segundo, dentro dessa questão, Calvino enfatiza que o pecado de Nadab e Abiú não foi um erro, não foi um erro terrível, mas uma violação deliberada da ordem divina. Não foi só um erro acender o incenso. Calvino vai além. Ele diz que isso foi um atentado, isso foi uma violação, aquilo que Deus havia prescrito. Eles corromperam o culto ao introduzir invenções humanas. Nós estamos introduzindo no culto invenções humanas, irmãos. Cuidado com isso. Muito me preocupa quando eu escuto uma pessoa dizer: pastor, eu fui num culto, o culto foi tão poderoso. E aí, menino, conta aí como é que foi. Aí você sabe o que vem, né? Poderoso de muitas pessoas é ouvir aquilo que ela quer ouvir, do jeito que ela quer ouvir. A Bíblia é um trator, é um martelo, é uma espada. Isso é pesado. Como o tema de hoje. Eu poderia até
parado na primeira afirmação minha, que você tem visto, você tem presenciado a santidade de Deus aqui. Se não, ou você está longe de Deus, ou estamos acendendo fogo estranho a Deus, e vocês já estão mortos comigo. Só isso, não vou falar mais aqui. Em segundo lugar, irmãos, aplicação prática. Segundo princípio, a santidade de Deus não pode ser tratada como irreverência. Eu não posso ser um crente irreverente. Calvino diz que Calvino quis mostrar como abominável é profanar o culto. Ele escreve todo o procedimento para a igreja, especialmente por aqueles que têm responsabilidade espiritual. Nós, pastores, presbíteros, diáconos, presidentes de sociedades internas, líderes da igreja, um dia nós seremos cobrados. Pode ter certeza disso. Um dia você vai ser cobrado. Porque se eu não chamo você, meu amado, a ter uma vida de santidade, não trato o culto com reverência, eu mato a presença de Deus. Deus está nesse santo lugar. Cale-se diante dele. Cale seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, suas inquietações. Ele está aqui. Por que eu não consigo isso? Quanto maior o privilégio espiritual, maior a responsabilidade diante de Deus. Líderes espirituais devem agir com temor e reverência. Não banalize coisas sagradas perante ao Senhor. Destaca a oração, destaca o próprio culto, destaca a palavra, destaca a comunhão, destaca o meu proceder na casa do Senhor. Você não está no teatro, você não está no entretenimento que você vai, no campo de futebol. Você está na casa do Senhor e, portanto, preste culto ao Senhor. Porque você precisa ver a santidade dele. Terceiro e último para a gente parar. Deus deve ser glorificado. Agora. Você deve glorificar a Deus agora. Mesmo em meio a juízo. Glorifique a Deus. Arão permanece em silêncio. E Calvino interpreta isso como submissão à justiça de Deus. Ah, meu Deus, 2 filhos. O Senhor sabe o que fez. Submissão a Deus. Reconhecendo que Deus é justo, mesmo em situações difíceis. O Senhor quis fazer dessa forma. Para de questionar. Até quando você vai pegar contra Deus? Está trabalhando na sua vida. Irmãos, ouvimos hoje aqui Salmo 71. Ouvimos hoje aqui. Você precisa terminar bem a sua jornada. Me fez lembrar do presbítero Natal. O que adianta você começar bem? Terminar mal. Irmão, você não é mais a mesma pessoa. E quando eu cheguei aqui, você tem conhecimento bíblico, você está crescendo. Para com isso, você não é menino, menina mais agitada para lá e para cá. Adore o Senhor, glorifique o Senhor. Diga, Senhor, tu és tudo na minha vida, no meu ser. A tua Shekinah, a tua glória, a tua graça é suficiente para a minha vida. A glória de Deus está acima das emoções humanas. Calvino diz e interpreta isso como uma submissão à justiça divina, reconhecendo que Deus é justo, mesmo em dias difíceis. Em momentos difíceis, ficam algumas sugestões para vocês. Em momentos difíceis, evite questionar a justiça de Deus de forma irreverente. Em momentos difíceis, evite questionar
a justiça de Deus de forma irreverente. Aprenda a confiar na santidade e retidão de Deus, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Se eu não estou compreendendo nada, estou perdido. Confie e aprenda com a santidade e retidão de Deus. Não negocie os seus princípios, os seus valores. E por último, irmãos, desenvolva uma fé que se submeta à vontade divina. É importante a gente desenvolver essa fé salvadora, essa convicção que nós temos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em qualquer situação. Meu carro bateu, glória a Deus. Fui mandado embora do serviço, o Senhor tem uma porta melhor, aleluia. Meu filho, para de ser um crente da década de 80. Seja um crente cristocêntrico, um crente que entenda a vontade de Deus, a pedagogia de Deus, a maneira de Deus agir na sua vida. Entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não apenas quando é favorável. Arão calou-se diante de Deus. Não tinha mais 2 filhos, porque haviam acedido omissão diante do Senhor. Agora eu posso falar por que esse texto está aqui. Por que esse texto está aqui? Porque, irmãos, quem são Nadab e Abiú? Somos nós. Somos nós por quê? Porque estamos na presença do Senhor. Somos nós por quê? Ministramos na casa do Senhor. Somos nós por quê? Porque não podemos receber comissão. Pode ser que você não me veja morrer, cair aqui, infartar e morrer. Mas a pior morte é a morte eterna. É aquela que Deus falou, não adianta que ele passou por nada. Aquele povo está tudo doente. Está tudo morto. Eu não estou lá. A minha glória não está lá. A glória é o dinheiro, a prosperidade, a fama, o sucesso. A glória é outra coisa. Não. Você quer orar agora? Eu vou orar agora. Ora por você. Ora pela igreja de Cristo. Ora, porque se eu não entender isso, eu não vou entender nada que vem para baixo. Está bem lavado aqui. A santidade é uma introdução à sua santidade. Se Deus é capaz de consumir dois levitas, 2 sacerdotes, será que Ele não é capaz de nos consumir diante da casa dele? Deus tenha misericórdia de nós, da tua igreja, do teu povo. Deus, a glória, a honra pertence a ti. Pai, obrigado, Senhor, porque nós vemos um povo. Tem lido a tua palavra, tem estudado a tua palavra. Deus, não sou eu, Pai, mas o teu Santo Espírito. Está aqui na vida do meu irmão, da minha irmã. Revela, Senhor Deus, o que nós precisamos para ver a tua santidade, para viver a tua santidade. Obrigado, Senhor. Tenha compaixão de todos nós. Em nome de Jesus.